Seja muito bem-vinda ou bem-vindo à série de vídeos Vamos Viajar. Aqui nessa série, o objetivo é a gente conversar sobre assuntos mais comportamentais que podem te ajudar a começar a viajar ou que podem ajudar você que já viaja a viajar mais. Por que isso e qual é o objetivo? Porque nem sempre os vilões, ou melhor, o que nos impedem de viajar, são a famosa dupla tempo e dinheiro. Às vezes o que nos impede são alguns dos nossos comportamentos ou a forma como a gente age em relação a alguns assuntos. Então, por isso, o objetivo dessa série. E o tema de hoje é o seguinte: será que todo mundo consegue fazer uma viagem internacional? Será que isso é possível? E aí eu te lanço a pergunta: o que você acha? Você acha que é possível para qualquer pessoa fazer uma viagem internacional em qualquer situação? Eu vou te dizer que eu acredito sim que qualquer pessoa pode fazer isso, desde que ela queira e que ela se esforce e trace ações para isso. E se ela não quiser fazer uma viagem internacional, tá tudo bem, não tem absolutamente nada de errado nisso, mas tem que ter sido uma escolha dela. Ela tem que ter as informações suficientes, ela tem que ter a consciência de que ela tá escolhendo aquilo realmente porque ela quer e não porque é o que os outros acham ou porque ela nunca se permitiu pensar. Agora, se a pessoa titubeou na hora de pensar, eu não quero viajar, mas na verdade lá no fundo ela quer, se ela ficou naquele, como é que é? Deus me livre, mas quem me dera, esse vídeo é para essa pessoa, ela tem que continuar assistindo. E se essa pessoa for você, bom, continua aqui que a gente vai conversar sobre isso. Ai, Bruna, mas fulano até fala que acha lindo viajar, que acha chique, que é um sonho, mas ela não tem condições e sabe disso. Ela vem de uma situação social desfavorável, muito difícil, de muito trabalho. Mesmo nesses casos, eu acredito sim que ela consegue. E sabe qual que é a chave para isso? Sabe o que difere uma pessoa que nunca vai conseguir fazer uma viagem, mas que quer, de uma pessoa que vai conseguir fazer apesar de todas as circunstâncias? Se chama autorresponsabilidade. A partir do momento que a gente entende que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida, que a gente é responsável pelas ações, pelas escolhas e pelas consequências que a gente tem, a coisa muda. Porque aí a gente entende que a rédea da situação é nossa. É claro que eu entendo quando alguém ainda não sabe disso, ainda não tem consciência disso. A gente vive numa sociedade muito vitimizada, porque nós somos um país colonizado, porque a gente tem aquela síndrome de país subdesenvolvido, e o ciclo continua. A gente vai reforçando o ciclo. E para piorar a situação, quando a gente é criança, não são em todos os casos, mas acontece, quando a gente é criança, a gente aprende que às vezes se comportar como vítima vai nos trazer resultados positivos, como por exemplo, a gente vai ganhar atenção, carinho, ou vai deixar de fazer alguma coisa que a gente seria obrigado a fazer, tipo, alguém vai nos liberar de alguma tarefa, de alguma obrigação, porque aconteceu uma X coisa e ai, coitadinho daquela criança ou do que quer que tenha acontecido. O problema é a gente levar esse comportamento de vítima para a nossa vida adulta, é continuar se comportando dessa forma. Então, você é um adulto, porém você não está se responsabilizando pelas coisas na sua vida e aí você está se comportando como vítima e esperando que as pessoas tenham pena de você ou o que quer que seja. E aí, esse pensamento de ser vítima, que é o pensamento de não perceber a autorresponsabilidade na sua vida, te traz inúmeros prejuízos e pode ser isso que está te impedindo de realizar, por exemplo, o seu sonho de fazer a sua primeira viagem internacional. Ter esse tipo de pensamento tira de você o controle da sua vida e você entrega esse controle para outra pessoa. A partir do momento que você percebe que a responsabilidade é sua e toma o controle de novo, você para de culpar os outros, você para de culpar o governo e a economia porque você está desempregado, você para de culpar o seu chefe porque você não ganhou um aumento. Então, entende? Você para de culpar os outros e traz a responsabilidade para as coisas para você e entende aquilo que você tem controle e aquilo que você pode fazer para mudar a sua realidade. Então,
Ok, mas eu estou hoje num momento de vitimização. Como é que eu saio disso? Primeiro, a gente tem que identificar esses pensamentos, esses comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia, para, num segundo momento, trabalhar para que eles saiam da nossa rotina, para que eles saiam do nosso comportamento e do nosso discurso. Tomar consciência disso não significa que a sua vida vai mudar da noite para o dia. Então eu entendi que eu estava me comportando de forma vitimizante em vários aspectos, enfim, em vários momentos. E agora que eu sei que não, que eu tenho responsabilidade, que eu sou autorresponsável pelas coisas que acontecem, a minha vida vai mudar. Amanhã tudo estará maravilhoso. Não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar com esses comportamentos, fazer ajustes e entender que muitas vezes eles vão voltar, porque é uma coisa com a qual a gente vem desde de muito novo, muitas vezes. Então é um passo de cada vez para que a gente vá trabalhando com isso, para que a autorresponsabilidade seja cada vez mais forte, mais presente na nossa vida. Então existe uma primeira chave para virar, que é a chave de perceber isso, tomar consciência disso, e aí aos poucos a gente vai virando chavezinhas menores para que então a gente absorva esse conceito da autorresponsabilidade e aplique ele na nossa vida. Eu vou te dar alguns exemplos de pensamentos vitimizantes que você pode estar tendo agora enquanto você está vendo esse vídeo, ou que você vai identificar em pessoas que você conhece, que você convive. Por exemplo, você não sabe nada da minha vida, não sabe nada da minha história. Ou, é muito fácil para você falar, vai lá em casa resolver os meus problemas. E aí você parte do pressuposto que o seu problema é maior do que o dos outros, que a vida dos outros é mais fácil, e dessa forma você se coloca como vítima. Porque para fulano é mais fácil, que para fulano a gente consegue resolver, enfim, e você se põe nessa posição que não te ajuda em absolutamente nada, porque talvez você realmente tenha um problema maior do que o do seu vizinho, supondo. Você ter um problema maior do que o do seu vizinho, ele tem um problema menor, que diferença? O que vai resolver na sua vida você ficar pensando que o problema dele é menor do que o seu? Ou você pensar, fácil pro fulano falar, né? Ele não acontece tal coisa na vida dele. Não vai resolver nenhum desses pensamentos, nenhuma dessas atitudes vai resolver qualquer questão na sua vida. Então, pra que pensar dessa forma, tá? Eu vou te mostrar agora mais alguns exemplos de pensamentos vitimizantes, mas eu vou te mostrar como a gente pode quebrar eles. Porque a minha intenção aqui é que você realize os seus sonhos. E nesse contexto aqui que a gente está conversando sobre realizar uma viagem internacional. Será que é possível para todo mundo ou não? Então eu vou te ajudar a quebrar alguns desses pensamentos e te mostrar como é que você pode quebrar quando eles vierem na sua mente e eles forem diferentes dos exemplos que eu tô dando aqui. Para que você consiga, então, realizar o que você quiser na sua vida e principalmente a sua viagem. Vamos supor aqui que pra gente poder, então, realizar essa primeira viagem internacional, aqui no nosso exemplo, a gente precise ganhar mais dinheiro. Você precisa encontrar alguma forma de ganhar mais dinheiro e você entende que essa forma seja, por exemplo, através de estudar mais. Porque estudando mais, você vai conseguir melhores condições. O que uma pessoa, numa posição de vítima, poderia me dizer? Como é que ela poderia colocar? Mas eu não sei se isso é possível pra mim. Eu parei de estudar faz muitos anos, eu precisava trabalhar, então não fiz faculdade, agora eu já tô mais velha, fica muito difícil e tal, acho que eu não vou conseguir. E aí ela coloca isso como uma questão. E aí eu perguntaria, né? Perguntaria pra essa pessoa. O que tá te impedindo agora de fazer isso? Se você entende que pra mudar alguma coisa, pra você conseguir realizar esse sonho, que nesse exemplo é uma viagem internacional, por mais que hoje pra você pareça um sonho distante, você falou que precisa estudar mais. Ou seja, você precisa ir pra faculdade. Vamos supor que você chegou a essa conclusão. O que tá te impedindo agora de fazer isso? E aí aqui voltam alguns outros exemplos, algumas outras coisas que você pode me apresentar. Não tenho dinheiro, trabalho o dia inteiro, como é que eu ainda vou estudar? Ou tenho filhos, então pra mim fica muito difícil. Ou não tenho apoio em casa, não consigo. Como é que a gente pode quebrar esses 4 exemplos que eu te dei aqui?
Como é que a gente pode rebater isso quando eles vierem na nossa mente? Primeiro você vai se perguntar o que você pode fazer para resolver isso. Então, eu não tenho dinheiro. Eu preciso estudar e eu não tenho dinheiro. Eu quero estudar para poder ter mais dinheiro, para poder viajar. Mas hoje eu não tenho dinheiro. Como é que eu resolvo? Como é que eu quebro isso? Você tem algumas formas. Você pode contornar o seu problema realmente contornando. Se você não tem dinheiro, você vai buscar possibilidades não precisando gastar. Por exemplo, no caso de estudo, você consegue entrar em universidades públicas. O acesso hoje à educação está muito mais fácil do que era há 10, 20, 30 anos atrás. Então não é difícil para a gente se colocar em uma instituição de ensino. E existem instituições públicas. Aí você pode dizer, mas na Universidade Federal e Estadual tem vestibular, é muito difícil de passar e tal. Bom, é mais desafiador de passar, tem um vestibular mais concorrido, mas não existem só essas opções. Por exemplo, você poderia entrar numa faculdade municipal, pública. Aqui na minha região, pelo menos, a gente tem algumas faculdades, não chega a ser uma universidade, mas é uma faculdade pública, tem um processo seletivo bem mais simples do que uma universidade federal e ela é totalmente gratuita. Inclusive tem até pós-graduações gratuitas, também tem um pequeno processo seletivo para as pessoas entrarem, mas é uma possibilidade e é de graça. Então, talvez a ação que você precisaria traçar então, eu tenho que descobrir como é que é o processo seletivo, aí eu preciso me preparar para o processo seletivo e aí prestar o processo seletivo para então entrar nessa universidade pública, por exemplo. Outra forma, hoje em dia a gente tem diversos EADs, que são ensinos à distância. Então você consegue fazer uma graduação, consegue fazer um curso superior num EAD e os valores são bem razoáveis, são valores bem possíveis porque são tipos de curso com custos baixos, porque são cursos EAD. Então eles têm uma despesa baixa, então eles conseguem fazer com uma mensalidade bem mais em conta. Também tem diversas universidades privadas que disponibilizam bolsas de 50%, às vezes até mais, dependendo da universidade, dependendo do curso. Também existe ali um tipo de processo seletivo, mas você tem essa opção. Então, você consegue contornar, por exemplo, buscando as possibilidades gratuitas e, no caso de não conseguir contornar com as gratuitas, o que você precisaria fazer, talvez, então, para conseguir pagar. E aí você vai buscar opções para pagar, por exemplo, através de buscar uma renda extra ou reduzir algumas despesas, enfim, para conseguir contornar e ter o valor necessário, então, para pagar, por exemplo, uma universidade à distância. A questão do trabalho o dia inteiro, como é que eu ainda vou estudar à noite, por exemplo. Eu vou te dizer que a maioria da população brasileira que faz ensino superior, que cursa ensino superior, trabalha o dia inteiro e estuda no outro horário. Foi assim com a maioria das pessoas que eu conheço que fizeram graduação, foi assim comigo também. Nós trabalhávamos o dia inteiro e passamos 4, 5 anos estudando à noite e foi assim. Agora pode parecer talvez um desafio para você, porque você está muitos anos sem estudar, talvez está muito tempo fora, e aí você pensa, meu Deus, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa super cansado, talvez você tenha filhos, tenha uma rotina puxada e eu ainda vou ter que ir para aula todos os dias e vou... Meu Deus. A gente acostuma. No começo vai ser um pouquinho mais puxado, mas depois você se acostuma com a rotina, aquilo vai fazer parte da sua rotina e depois, ali de X tempo, você vai estar formado e você não vai mais precisar ir para aula à noite, mas você vai ter conseguido dar um novo passo para atingir o seu objetivo, como muitos e muitos brasileiros que hoje trabalham o dia inteiro e estudam. E aí vamos tentar ver sobre a questão de filhos. Ter filhos é mais complexo para quem tem filhos, talvez filhos pequenos, poder ir para a universidade. Com certeza vai ser mais complexo do que para pessoas que não têm filhos, do que foi para mim, por exemplo, que não tinha filhos quando fui para a universidade. E não tenho filhos ainda, mas eu não tinha esse detalhe. Mas eu estudei com pessoas que tinham filhos e que tinham filhos pequenos. Eu conheço pessoas que fizeram faculdade, fizeram graduações, às vezes até de tempo integral, não só meio período, com filhos.
Claro que para isso você vai precisar criar uma estrutura diferente do que uma pessoa que não tem uma responsabilidade dessas. Então você vai precisar de parcerias de pessoas que possam te ajudar. Se você for casado ou casada, parceria com o seu esposo, com a sua esposa. Se não for, com o pai dos seus filhos, ou do seu filho, se você tiver como fazer esse combinado com essa pessoa. Usar dos seus pais, dos avós das crianças, dos tios, enfim, de amigos, de pessoas, da sua rede de ajuda, que possam te ajudar a estruturar um sistema ali para que você possa ir para aula todos os dias, e se não todos os dias, pelo menos algumas vezes na semana. Porque talvez, se você tenha que escolher demorar um pouco mais para se formar, mas fazer a sua graduação, por exemplo. Vai ser um pouco mais desafiador? Vai ser mais desafiador do que para alguém que não tem filhos? Vai, mas você tem como resolver isso, assim como milhares de pessoas resolvem mesmo tendo filhos. Então é uma questão de se ajustar. Agora, por exemplo, para a parte do não tenho apoio, como é que você pode resolver isso? Se não ter apoio em termos financeiros, por exemplo, você é casada e tem ali os valores do casal juntos, e aí o seu marido não te apoia, não quer liberar, ou não tem como liberar aquele dinheiro, ou enfim, qualquer que seja a situação, ou você mora com seus pais e aí o que você ganha de salário não é o suficiente para você bancar, por exemplo, esse estudo que você entende que é o passo que você precisa dar para conseguir realizar, por exemplo, a sua viagem. Como é que você faz? De novo, eu vou dar o exemplo de você pode contornar o problema, que é buscar soluções gratuitas. E aí você pode buscar não só uma graduação, por exemplo, como você pode buscar cursos técnicos ou cursos profissionalizantes gratuitos, tem diversos. É só você digitar no Google, se você tiver uma área específica, digita o nome da área e curso profissionalizante ou curso técnico gratuito, que você vai ter informações. Ou se você não sabe uma área específica, coloca de forma genérica, porque o Google vai te devolver algumas opções aí na sua região, porque com certeza tem alguma coisa gratuita, se não na sua cidade, em alguma cidade próxima. Se você vive numa região metropolitana ou que as cidades ali são próximas. Então você pode contornar dessa forma. E outro exemplo, também relacionado a esse, das vezes a gente não ter parceria, é que a partir do momento que você decide agir e você vai atrás para resolver isso que você quer, a partir do momento que dá certo, você mostra para aquela pessoa que no primeiro momento não quis ou não pôde te apoiar, que aquilo é possível sim, que pode dar resultados e que pode dar certo, e aí você acaba ganhando essa pessoa para que ela seja também sua parceira nessa missão, enfim. Então você também pode aproveitar isso para usar como um exemplo, porque às vezes a pessoa ainda não tá com a consciência que você já criou da autorresponsabilidade, de não se comportar de forma vitimizante. Ela ainda não tá nesse passo, você já tá, e aí você mostra pra ela que é possível através do exemplo. E para qualquer outro pensamento que possa ter vindo na sua cabeça para te impedir de dar o próximo passo, ou te dizendo, a autorresponsabilidade não é bem assim, não é assim que funciona, caia na vida, a vida real não é assim. Cada vez que um pensamento desses vier, para, respira, presta atenção nesse pensamento e se pergunta, tem alguma coisa que eu posso fazer de diferente para atingir o que eu quero? Então tenta realmente quebrar esse pensamento, tenta quebrar se faz sentido você estar tendo ele, se pergunta se tem lógica esse impedimento que você mesmo está se dando, porque muitas vezes não tem. Então trabalha isso, quebra esses pensamentos mesmo que sejam outros bem diferentes daqueles que eu apresentei aqui. Você percebeu que a sua vontade de viajar pode inclusive te ajudar a mudar a realidade da sua vida? Porque por você ter esse objetivo, por você sonhar com isso e você começar a perceber que é possível, uau, eu posso fazer isso, você precisa mudar comportamentos, como a gente conversou aqui, talvez você precise mudar comportamentos, você vai precisar tomar ações diferentes, e aí com isso pode vir você voltar a estudar, que você não estava pensando, pode ser você buscar uma renda extra para então cobrir, para ter um caixinha para uma futura viagem. Tem várias coisas aqui que podem acontecer pelo simples fato de você querer viajar. E aí eu gosto muito de falar isso, eu falo com frequência, assim,
E aí, é um negócio que me enche, assim mesmo, me enche o coração de falar que pra mim viajar não é só viajar. Não é só a gente embarcar, desembarcar lá num lugar bonito que a gente sempre quis, tirar as nossas fotos e voltar embora. Não. É uma coisa que realmente pode mudar as nossas vidas. Pode mudar a vida de outras pessoas. Pode abrir caminhos para outras pessoas. Por aquele sonho que às vezes tá ali, adormecido, escondidinho na gente, que a gente se permite despertar para aquilo, olhar para aquela possibilidade, que nesse caso aqui é uma viagem internacional. Olha quanta coisa boa, quanta coisa incrível pode acontecer na nossa vida e dar diversos outros frutos além de uma viagem só por causa disso. Então, se permita pensar na autorresponsabilidade, se você está se colocando dessa forma ou não, para que você possa, então, colher bons frutos a partir do momento que você olha de forma diferente e começa a agir de forma diferente. Outro ponto que eu quero te apresentar aqui, que pode te ajudar a realizar a sua primeira viagem internacional, é te dizer que você precisa se aproximar de pessoas que pensam dessa forma, que estão se programando, ou que já viajam, ou que estão pensando nisso. Por quê? Porque o grupo onde a gente está inserido afeta a forma como a gente se comporta, como a gente enxerga as coisas. E o ser humano é um ser que precisa se sentir pertencente. A gente tem essa questão de pertencimento. Então a gente acaba fazendo parte de grupos, mesmo que de forma inconsciente. Então são as pessoas que estão próximas a gente, que gostam de fazer as mesmas coisas que a gente, que gostam de conversar sobre as mesmas coisas ou que vivem de forma parecida. Então, para aí para pensar como é que é a sua vida. As pessoas que estão próximas a você são muito diferentes de você ou são parecidas em vários aspectos? Então, é natural que a gente acabe se enquadrando em situações onde as pessoas são mais parecidas com a gente. Inclusive, a gente se sente desconfortável, não se sente tão bem quando a gente está num lugar diferente, com pessoas que são muito diferentes da gente, conversando sobre coisas que a gente não está acostumado a conversar. A gente se sente um pouco deslocado. Então, a gente tem esse sentimento de pertencimento. O grande detalhe é você prestar atenção nos grupos onde você já está inserido e perceber se esses grupos vão te ajudar a chegar mais próximo do seu sonho, da sua viagem, ou se eles estão te atrapalhando. Por que isso? Porque é muito comum a gente estar inserido em meios onde as pessoas estão, claro, completamente sem querer, na maioria dos casos, elas estão ali nos ajudando a sabotar os nossos sonhos, porque elas estão com pensamentos ainda, com crenças limitantes e com esses pensamentos mais vitimizantes. Vou te dar um exemplo de alguns comentários que podem minar a sua cabeça em relação a viagens. Por exemplo, viajar é coisa de rico. Você pode ter alguém próximo a você que fala isso com frequência, que expressa isso com frequência quando alguém comenta sobre viagens. Ai, viajar é coisa de rico, ou fulano viaja porque é rico. E aí aqui a gente tem dois pontos. Dependendo da forma como essa pessoa fala, da parte de rico, da entonação que ela usa, ela tem mais do que uma crença limitante aqui. Ela tem uma crença em relação a que só ricos podem viajar e outra que talvez ela tenha uma crença ruim em relação a ser rico. Então são dois problemas. Inclusive, no primeiro episódio aqui da série Vamos Viajar, a gente conversou sobre crenças limitantes. Então, se você não viu esse primeiro vídeo, depois você pesquisa aqui no campo de busca do YouTube por Fórmula de Viagem e coloca Vamos Viajar, que vai aparecer o primeiro vídeo aqui da série, ou lá na página do canal você vai na playlist chamada Vamos Viajar. Enfim. Outro exemplo que as pessoas podem usar. Ai, viajar é jogar dinheiro fora, é desperdiçar dinheiro. Você podia comprar alguma coisa que você precisa para sua casa, ou trocar de carro, porque, sei lá, você tem um carro simples, ou dar uma entrada na casa, enfim. Esse também é um pensamento que as pessoas falam com frequência relacionado a coisas materiais. Então, não é necessariamente uma crença limitante, vai depender do contexto, porque para algumas pessoas é realmente uma questão de prioridade. Então, a pessoa entende que viajar não é uma prioridade e ela entende que coisas materiais são mais prioritárias e tudo bem, é uma questão diferente.
Mas esse pensamento pode estar atrapalhando você, ela falar sobre isso, ou ela te julgar, ou você perceber que ela poderia te julgar se você falar que quer viajar ao invés de trocar de carro, por exemplo. Então, esse também é um exemplo que pode acontecer. Outros exemplos muito comuns também são relacionados a dinheiro. Então, às vezes, não é que as pessoas têm alguma crença ou elas estão falando sobre alguma coisa diretamente sobre viagem. Às vezes elas estão falando de dinheiro. E aí pode ser que você conviva muito com pessoas que não estão bem de dinheiro. Talvez você também não esteja bem de dinheiro. E aí o papo é sempre tipo, tô ferrado esse mês, tô no vermelho esse mês. E aí, toca aí, tô ferrado também, não sei o que. Rola até uma comemoração no mundo dos ferrados. Percebe como talvez esse grupo, essas pessoas que estão próximas a você, elas podem estar te minando, elas podem estar atrapalhando que você tenha os pensamentos e as ações para chegar no seu sonho. Então, o que é o ideal? Que você possa se aproximar de pessoas que vivam num contexto parecido no qual você quer chegar. Então, é conviver mais com pessoas que já viajam ou conviver mais com pessoas que estão pensando em viajar, estão começando a se organizar. Ou conviver com pessoas que são mais incentivadoras por natureza. Por mais que elas não venham a fazer aquilo, não gostem daquilo, elas também não te atrapalham. Muito pelo contrário, elas te ajudam, te incentivam, querem que você realize as suas coisas. Então o ideal é que você se aproxime de pessoas assim, se aproxime de grupos assim. E se você não tiver como se aproximar pessoalmente, fisicamente falando, você não consegue estar próximo de pessoas assim, ou porque você não conhece, ou enfim, por qualquer razão, você pode buscar conteúdos que vão te ajudar com isso. Esse vídeo aqui é um exemplo de um conteúdo que te ajuda a perceber que você pode sim viajar. E aí você começa a seguir pessoas que falam sobre esse tipo de conteúdo. Você começa a seguir canais, Instagrams de viagem, porque ali tem alguém falando o tempo inteiro de viagem. Aqui mesmo no canal do Fórmula ou no Instagram do Fórmula, @Fórmula de Viagem, você vai encontrar diversos conteúdos sobre viagem que podem te ajudar, como fazer tal coisa, inclusive até conteúdos bem técnicos de como faz um item específico. E você começa a consumir esse tipo de conteúdo. Inclusive, para te dar aqui uma dica de conteúdo legal para consumir relacionado a financeiro, porque esse normalmente é uma das coisas que nos pega bastante, assim, nos atrapalha, você pode seguir uma pessoa que eu gosto muito, que é super especialista em finanças, que é a Luciana Fiô, do Domine as Suas Finanças. Então, e ela trabalha muitos conteúdos relacionados a finanças e também não só a parte técnica, como a parte comportamental também. Então, é uma dica para você. Então, se cercar de pessoas que estão falando daquilo, que estão vivendo aquilo, que estão respirando aquilo, vai te ajudar a se imaginar naquele contexto e a traçar as ações para estar naquilo também. Tá? Isso não significa, eu não estou dizendo que você não vai conviver com as pessoas que você sempre convive, ou que você vai se afastar dos grupos que você tem, porque é bem possível que esses grupos sejam a sua família, os seus amigos mais próximos, os seus colegas de trabalho, e você não tem como isolar essas pessoas da sua vida, e nem é essa a intenção. A intenção é realmente que você possa equilibrar isso, trazendo pessoas que vão te incentivar, que vão te animar e que vão estar ali falando daquilo que você quer viver e daquilo que você quer ter. Então, isso ajuda muito. E aí você isola um pouco, neutraliza um pouco esse grupo que pode estar ali minando algumas questões. E outra coisa também, inclusive, a partir do momento em que você está mais inserido nesses outros contextos e você começa a falar sobre esse assunto e começa a quebrar aquele ciclo dentro dos seus grupos, as pessoas vão também começar a prestar um pouco mais de atenção nisso, elas vão começar a baixar a guarda sobre esses assuntos também. Talvez no começo seja um pouco desconfortável, talvez você escute coisas como tipo, você é louca de gastar dinheiro com isso, meu Deus, olha quanto dinheiro vai numa viagem, ou qualquer coisa que alguém possa falar. Mas com o tempo as pessoas vão entendendo, elas vão absorvendo isso e você também vai aprendendo a ignorar um pouco esses comentários, até que vai chegar um momento que elas vão perceber que não é tão estranho assim tudo aquilo que você tá
falando e você, inclusive, está ajudando outros grupos a quebrarem os ciclos deles de pensamentos e de crenças limitantes. Tem pessoas para quem vai ser mais fácil realizar essa primeira viagem internacional e pessoas para quem vai ser mais difícil? Tu pode ter se perguntado isso. Tem alguém que tem mais facilidade? Tem alguém que tem mais dificuldade? E eu vou dizer que sim, eu acho que tem pessoas para quem é mais fácil, tem pessoas para quem é mais difícil. Só que eu imagino que aí na sua cabeça pode ter vindo assim, bem sem pensar. A primeira coisa, claro, quem tem dinheiro, a pessoa que tem dinheiro, tem muito mais chance, para ela vai ser muito mais fácil fazer uma viagem internacional do que uma pessoa que não tem dinheiro. E aí eu vou te dizer que isso não é uma regra. Eu conheço pessoas que ganham quase 10 mil reais e têm diversas dívidas, não teriam a menor condição de fazer uma viagem, a não ser que quisessem se endividar muito mais, se é que teriam crédito para isso. E conheço pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos e que são capazes de fazer uma viagem internacional e que conseguiram fazer viagens internacionais ganhando pouco. Ganhar muito ou ganhar pouco não significa ter controle sobre o seu dinheiro, não significa estar devendo ou não estar devendo. Entende que não tem uma relação com quanto a pessoa ganha. É tudo uma questão realmente de comportamento, como eu te falei. Então, a pessoa pode ganhar 10 mil reais, mas ela tá naquele comportamento de vítima, enquanto que a pessoa que ganha 2 mil, ela tem um super comportamento de autorresponsabilidade. Então, o que ela faz e o que ela transforma com aquilo que ela tem é muito mais, talvez, do que aquela pessoa que tá ganhando 10 mil reais, por exemplo. E aí eu vou te contar uma historinha agora, história real mesmo. Eu tenho um amigo da época de faculdade, a gente já se formou faz alguns anos, que ele fez uma viagem durante a faculdade de 1 ano e meio, um intercâmbio de 1 ano e meio. E ele se organizou financeiramente para isso. E aí você pode dizer, sei lá, ele tinha ajuda dos pais, enfim. Não, nada disso. Assim como eu, ele veio de outra cidade quando ele passou no vestibular, então ele trabalhava, pagava aluguel, pagava todas as contas dele, não tinha ajuda dos pais, então ele se virava. Então ele trabalhou e ele guardou dinheiro. E ele ficou 1 ano e meio fora. Meio semestre, viajando, fazendo intercâmbio na Alemanha, fazendo faculdade na Alemanha por 6 meses, então se bancando 6 meses apenas estudando. E o outro 1 ano ele fez inglês na Irlanda. E aí ele precisou pagar o curso de inglês para entrar no curso de inglês. Ele podia trabalhar também, então ele não precisou ter um montante tão grande para viver aquele 1 ano na Irlanda, porque ele podia trabalhar, mas ele tinha que ter dinheiro para pagar o intercâmbio quando ele entrasse, que na época era aproximadamente uns 10 mil reais um semestre, e tinha que ter um dinheiro a mais para passar ali o começo até conseguir um emprego. Então ele juntou dinheiro suficiente para passar 6 meses na Alemanha e para viver 1 ano na Irlanda. Então aí deu um total de 1 ano e meio. Ele estava na graduação, ele não estava formado quando ele fez a viagem, ele já era contratado, então ele conseguiu juntar dinheiro e realizou isso. E agora eu vou te contar a minha história. Mesma situação, eu estava lá no mesmo contexto que ele. Não morava mais com os meus pais, trabalhava, pagava as minhas contas, morava sozinha, já era contratada e o meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio. Meu sonho sempre foi morar fora. Eu achava aquilo o máximo. Pergunta se eu fiz intercâmbio durante a faculdade. Eu não fiz intercâmbio durante a faculdade. Eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio 1 ano depois de estar formada e fiquei só 1 mês fora. Não fiz 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, nada disso. O que diferenciou o que nos diferenciou naquele momento? O que o meu amigo tinha de diferente de mim? Se em contexto estava tudo muito parecido. Naquela época, eu ainda estava num comportamento vitimizante. Eu ainda olhava para a vida dos outros e falava, a vida do fulano é mais fácil que a minha. Mesmo tendo um exemplo do meu lado de alguém que não tinha uma vida mais fácil que a minha. Alguém que, muito pelo contrário, alguém que tinha uma vida igual à minha. Era uma pessoa que tinha o mesmo contexto que o meu, do meu lado, sendo o meu exemplo. E ainda assim eu continuei com o meu comportamento vitimizante e não realizei aquele sonho porque eu não tinha ainda a consciência
da responsabilidade da minha vida. Que aquilo ia acontecer se eu quisesse que acontecesse, se eu fizesse as coisas necessárias para isso, e eu não fiz. Claro que ali existiam outros contextos. Eu tava feliz no trabalho que eu tinha toda uma projeção de carreira que eu tava começando, então eu fiquei com medo de sair do meu emprego também, tinha essa questão. Só que se eu tivesse mais consciência da minha responsabilidade, talvez esse medo eu tivesse vencido ele muito rápido. Porque eu iria perceber que eu iria fazer todo o que fosse necessário para que quando eu voltasse de viagem eu me enquadrasse de novo no mercado sem prejuízos. Que foi o que aconteceu com esse meu amigo. Ele voltou e ficou tudo bem. Ele conseguiu um emprego, ficou um tempo naquele lugar, cresceu dentro daquele lugar, depois conseguiu trocar, de voltar pro antigo trabalho dele, numa função super legal, fazendo uma coisa que ele gostava. Então, olha o que diferenciou, o que nos diferenciou naquele momento. Aí você pode estar falando, tá, Bruna, mas aí como é que você tá aqui falando sobre autorresponsabilidade? Porque de lá pra cá, isso foi... Eu me formei em 2014, então... E entrei na faculdade em 2010. Então, desde lá até agora, eu sempre busquei me desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E nessa busca de desenvolvimento é que eu esbarrei, em algum momento, na autorresponsabilidade, na autorresponsabilização pela minha vida. Eu entendi aquilo. Na busca por desenvolvimento pessoal e profissional, eu encontrei isso e entendi que só dependia de mim. Então, teve um momento ali que a minha ficha caiu. Inclusive, eu ter essa consciência hoje, eu estar aqui gravando esse vídeo hoje, é porque eu entendi que as coisas só acontecem na minha vida se eu me responsabilizar, se eu fizer algo. Eu estou aqui hoje porque eu quero fazer da minha vida diferente do que ela foi um dia. Eu quero trabalhar com uma coisa que eu enxergo o propósito, que no meu caso é trabalhar com o sonho de viagem, ajudar as pessoas a realizarem o seu sonho. Isso pra mim tem propósito, isso é importante pra mim. Então eu decidi viver disso, tracei ações pra estar aqui. Estar gravando esse vídeo faz parte dessas ações, porque eu percebi que eu precisava ter um negócio online se eu quisesse fazer as coisas como eu imaginava fazer. Então, eu podia estar no offline, eu podia ter talvez uma agência de viagem, eu podia outras N coisas, mas eu decidi estar aqui desta forma para que eu pudesse atingir os meus objetivos, pudesse trabalhar com mais propósito, pudesse ter a liberdade que eu espero e para que eu possa realizar aquele sonho antigo lá que eu não realizei, de viajar, de morar fora do país, de passar um tempo fora fazendo coisas diferentes. Hoje essa é a forma que eu encontrei de realizar os meus sonhos. Qual que vai ser a sua forma de fazer isso? Quais vão ser, talvez, as suas formas? Porque não precisa ser uma coisa grandiosa. Eu não comecei numa coisa grandiosa. Eu fui dando um passinho de cada vez, conforme eu fui percebendo, conforme eu fui quebrando aqueles pontinhos, vitimizates. Eu fui fazendo um passinho de cada vez. Hoje eu dei um passo maior. Mas quais passos você pode dar para chegar no seu sonho, para realizar, por exemplo, a sua primeira viagem internacional ou qualquer outra coisa que você queira fazer na sua vida? Agora eu vou te dar então algumas dicas para que você possa traçar então as suas ações, essas pequenas ações que a gente falou para você chegar na sua primeira viagem internacional. Inclusive, lá no meu curso de planejamento de viagens, eu falo sobre isso em alguns momentos. E lá no módulo financeiro, que tem um módulo só para falar de financeiro, eu dou várias dicas para as pessoas se organizarem financeiramente. Inclusive, tem um fluxo, tipo como se fosse um fluxo de caixa mensal, para que a pessoa possa se organizar quando ela tem limites financeiros, por exemplo. Tá? Mas não se preocupa que aqui eu vou te dar bastante dica de como é que você pode fazer. Primeira coisa, você precisa ter a sua viagem, a sua ideia de viagem internacional pensada aí na sua cabeça. Então, se você ainda não escolheu alguma coisa, você precisaria escolher um primeiro local. O segundo passo é você levantar os custos da sua viagem, porque não tem como você tomar qualquer ação se você não souber quanto é que ela custa. A não ser, claro, que dinheiro não seja problema, que você já tenha dinheiro guardado, investimentos, enfim.
Você não precisaria se preocupar tanto. Mas, de qualquer forma, eu acho importante que você levante a questão dos custos para que você tenha noção do quanto você precisa, do que você precisa. Para levantar esses custos, você pode usar um vídeo que tem aqui no canal chamado 8 Passos Infalíveis para calcular os custos da sua viagem, aqui no canal do Fórmula de Viagem. E lá no Instagram também tem vários conteúdos menorzinhos para você olhar também relacionados a custos de viagem, tá? Então, se você tem uma dúvida, é só olhar lá. Você levantou, então, os custos da sua viagem e supondo que deu 5 mil reais para você passar 10 dias em Miami. Miami é o seu sonho de primeira viagem internacional, vai custar 5 mil reais. O que você vai fazer a partir de agora? Que ações você vai traçar? Primeiro, você faz uma análise financeira do quão esses 5 mil te impactam, se você tem, se você não tem. Se você não tem, por exemplo, você pode começar olhando para quanto você poderia guardar por mês. E aí, vamos pôr aqui no nosso exemplo, que você perceba que você pode guardar 200 reais por mês no seu momento atual, como as coisas estão na sua vida. Talvez fazendo alguns ajustes, alguns cortes, mas ganhando o que você ganha, você conseguiria guardar 200 reais. 200 reais por um total de 5 mil, você levaria 25 meses para guardar esse dinheiro, 2 anos. Então, não fazendo muitas coisas, você levaria 2 anos para daqui 2 anos fazer a sua primeira viagem internacional, que eu acho uma janela bem legal. 2 anos é super ok. Mas você pode olhar para esses 2 anos e pensar, não quero que demore tanto, quero fazer isso mais cedo. Aí você vai ter que pensar o que você vai fazer para que isso aconteça mais cedo. Você vai precisar juntar mais dinheiro? Para juntar mais dinheiro, o que você precisa fazer? Talvez você precise pensar em formas de ganhar uma renda extra, se aumentar o seu salário no seu trabalho não for possível, por exemplo. Se você for autônomo, você tem ainda mais liberdade com isso, porque aí você pode traçar ações para aumentar os seus rendimentos mensais. O que você pode fazer como autônomo para ganhar mais? Para talvez esse 200 virar 1.000 por mês a mais. E aí, ao invés de você demorar 2 anos para viajar, você demora meio ano para juntar esse dinheiro e talvez daqui meio ano você esteja viajando. Porque conforme você vai juntando dinheiro, você já poderia ir pagando despesas da viagem, por exemplo. Então, você já poderia ir comprando algumas coisas. Então, você traça planos para acelerar esse processo. Seja através de uma renda extra, por exemplo, ou seja, cortando custos. Essa é uma possibilidade. Você pode usar ferramentas visuais para te ajudar. De que forma? Agora que você tem metas e ações traçadas, você precisa ficar firme nas suas metas e ações, porque para cair em tentação é fácil. Alguém convidar a gente para fazer alguma coisa, você vê aquela brusinha na promoção e aquele negócio todo. Esses artifícios visuais vão te ajudar a manter o foco. Por exemplo, você pode colocar no papel de parede do seu computador fotos do lugar para onde você vai, coloca lá fotos das praias de Miami, bota no protetor de tela também do seu celular, imprime foto e coloca, sei lá, no mural na sua mesa do trabalho, na sua cozinha, coloca no espelho do banheiro, pega uma foto, coloca no espelho do banheiro, recorta uma foto de uma revista, ai, não tem dinheiro para imprimir uma foto. Vamos lá, vamos cortar esses pensamentos, mas tudo bem, realmente não tem dinheiro, estou guardando dinheiro para a minha viagem. Procura uma revista que tem uma foto de Miami, recorta a foto de Miami e coloca ela no espelho. Pede para alguém que você conhece, a pessoa tem uma foto de Miami, se a pessoa tem um cartão postal de Miami. Usa dos artifícios. Bota, por exemplo, no cantinho do computador do seu trabalho, se você trabalha numa mesa, no computador, enfim, o quanto você já acumulou do valor total que você precisa da sua viagem. Porque aí você bate o olho nessas coisas quando alguém vier te convidar pra, vamos almoçar naquela hamburgueria nova que abriu aqui perto. E aí você fica, quero. E daí você olha pra sua meta, ou olha pra sua foto e diz, não quero. Porque eu vou comer hambúrguer em Miami, dá licença. Não tô dizendo que é pra você deixar de fazer as suas coisas, nem pra tipo, agora eu não faço mais nada. Não, não é isso. Mas vamos supor que você almoce 2 vezes na semana fora. Ao invés de almoçar 2 vezes na semana fora, almoça uma só. E a outra, você, sei lá, leva comida, almoça no refeitório da empresa. Ou você almoça 1 vez por semana fora, ou seja, dá 4 vezes no mês. Almoça metade fora, 2. São várias coisinhas pra você pensar, porque aquele dinheiro pode, se você usar ele, talvez você demore mais pra realizar o seu sonho.
Então aqui é um exemplo. Outra coisa que você pode usar é um post-it na sua carteira, por exemplo, com uma frasezinha assim: será que eu realmente preciso disso? Aí você pode colar esse post-it, sei lá, perto ali da parte de cartões, se você usa cartão, ou perto lá da parte de dinheiro, se você usa dinheiro, e aí deixa um post-it ali pra te ajudar a te lembrar disso, tá? Então você tendo clareza das metas e das ações que você quer fazer, você consegue ter muito mais foco para isso e também para acelerar esse processo e realizar essa primeira viagem o quanto antes. Se por alguma razão você achar que as suas metas estão muito ousadas ou o seu plano de primeira viagem tá tipo muito, acho que é too much, essa viagem vai ser muito cara, você pode começar mais devagar. Pode começar com uma viagem para América do Sul, por exemplo. Porque a ideia principal é que você exercite isso, que você exercite o seu comportamento e aí mude ele para que ele te favoreça e te ajude. E você vai se preparando para uma primeira viagem. Então é super válido também você dar um passo menor para dali um tempo atingir o seu passo maior. Porque eu te garanto, a hora que você realizar a sua primeira viagem, você vai querer realizar as próximas. Então não fica com medo de, mas daí eu vou gastar o dinheiro que era para aquela outra viagem nessa viagem menor, porque a que eu quero fazer é realmente muito cara e vai demorar talvez muitos anos para eu juntar dinheiro. Não é assim que funciona. Você vai cada vez mais buscar formas de estar melhor, de conseguir as coisas que você precisa para realizar suas viagens, e não só necessariamente ter mais dinheiro, como também aprender a viajar mais barato. Porque na verdade não existe viagem cara. Existe a pessoa que sabe as informações para fazer uma viagem e tem as pessoas que não sabem as informações para fazer uma viagem. E o ideal é que você se torne a pessoa que sabe, porque a partir disso você vai fazer escolhas melhores e as suas viagens vão sair mais baratas. E aí, lembrando, aqui neste canal você tem diversas informações para te ajudar nisso. Diversas informações para que você realize viagens melhores e mais baratas. Então não se preocupa com isso. Então, se precisar, dá um passinho mais devagar para daqui a um tempo você dar espaço maior, não tem problema. E para finalizar, eu vou só recapitular aqui o que a gente falou nesse vídeo. A gente falou sobre a autorresponsabilidade, também conversamos sobre a questão da vitimização, o quanto isso é ruim pra gente, o quanto a autorresponsabilidade nos ajuda a atingir diversos objetivos na nossa vida. A gente falou também de nos cercarmos de pessoas que vão nos ajudar a atingir esses objetivos, porque elas pensam dessa forma, porque elas estão inseridas nesse contexto, ou simplesmente consumir conteúdos que nos ajudem a estar mais próximo disso. E a gente também falou um pouquinho das ações, das metas que a gente pode traçar e como é que a gente pode fazer para acompanhar isso e não se perder no caminho, para realmente poder realizar as nossas viagens e a nossa primeira viagem internacional. E esse foi o segundo episódio da série Vamos Viajar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado ou que ele possa ajudar outras pessoas que você conhece a começar a viajar e a realizar os seus sonhos. Te vejo no próximo vídeo.